eu vou falar é atual. Eu tinha 9 meses sem ter crise. E tem 2 meses que minha vida começou a aumentar o aceleramento, né? Eu tive uma oportunidade de começar a me movimentar mais, a trabalhar mais, oportunidades começou a acontecer. E nisso, obviamente, a minha carga de trabalho, de compromisso, de me sobrecarregar aumentou. Nisso, eu percebi, há uns 15 dias atrás, que eu estava sentindo muita fadiga, muito cansaço, mas automaticamente não botei a culpa na endometriose. Porque eu estou trabalhando muito, automaticamente é normal estar muito cansada. Até que comecei a sentir cólica, dor no pé da barriga. Aí eu falei, não, será que é? Não, não é. Não. Doutor Pedro me ensina muito, porque ele diz pra mim que como a endometriose e a adenomiose tem uma doença psíquica, ele fala pra mim, o seu útero ele é mais sensível. Então todas as vezes que você estiver muito estressada, todas as vezes que você estiver feliz demais, e é incrível, quando eu tô feliz demais eu sinto cólica, quando eu tô triste demais eu sinto cólica, tudo que me faz sentir eu sinto cólica. E aí eu pensei, pô, eu tô trabalhando demais, tô sentindo cólica, é da doença, mas isso não significa que eu estou em crise. Faz parte da doença. E aí, quando foi sábado retrasado, esse sábado que passou, fez 7 dias, eu cheguei de uma festa com minhas amigas, fui dormir. Quando eu acordei, sangue. Coisa que eu já não sangrava há mais de 9 meses, porque eu não tinha uma crise. E aí, domingo foi o dia inteiro sangrando, segunda, terça, quarta, quinta. Junto com todo esse sangue, até a quinta-feira, eu comecei, além de uma fadiga que eu já estava vindo, eu fiquei extremamente sem energia. E aí eu peguei, enchi no saco da minha equipe, Mariana, que tá aqui por trás das câmeras, porque uma coisa que era super fácil pra mim, que é gravar story, que eu trabalho com isso, que eu gravo todos os dias, começou a ser insuportável, porque eu não tinha ideia. Eu não sabia o que falar. E aí eu mandei mensagem pra Mariana, eu não sei que conteúdo eu vou gravar hoje. E aí ela falava, deixa comigo, já tenho umas coisas separadas, eu posto, some hoje, tira o dia de descanso, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo. E depois de 4 dias vivendo isso, eu falei, será que eu tô com depressão? Aí eu falei, Paula, sua louca, junta aí. Você tá sangrando, tá com diarreia, tava com diarreia todos os dias, você tá com diarreia, sangrando e com esse emocional abalado, você tá em crise. E eu acho que ela veio visitar, porque ela sabia que eu ia fazer aqui, ela queria estar presente. Ela queria estar aqui não só de nome, ela queria estar em energia, ela queria. E ela veio. E aí ela fez até eu lembrar mais pra estar contando a vocês com detalhes. E assim, esse impacto emocional é destruidor. Porque esse impacto emocional de fadiga, de cansaço, de impossibilitar coisas que você faz com tanta facilidade, dói, machuca e te coloca em dúvida da sua qualidade. Porque eu cheguei a pensar, eu não sou tão boa, então. E aí a gente vem as pressões de ser mulher, né? Com todas essas, de que a gente tem que dar conta, de que a gente precisa, que a gente tem que aguentar. E aí eu quero saber de vocês como foi esses impactos emocionais, porque eu sei que muitas de vocês, eu fui casada durante a doença, obviamente, como eu busquei muito conhecimento, então eu passei muito pro meu parceiro, então, obviamente, eu não tive problema com a doença, porque o meu parceiro entendeu, e ele entendia as crises, ele entendia todo o meu momento, mas eu fico imaginando vocês que foram casadas e descobriram a doença e ter que contar pros maridos até o que vocês não sabem, deve ter sido muito difícil essa questão emocional de lidar com você e com o outro. Fala um pouco, Nay, sobre isso. Antes de descobrir, né, então isso já tinha impactado dentro do meu relacionamento, porque a parte sexual, dor. Então eu não queria transar, porque o que eu pensava? Ai meu Deus, vamos transar, vai doer, não quero. Exatamente. Coisa de homem ou de qualquer outra pessoa normal, não me ama mais.
não me deseja mais. Então, tá com outro. Então, eu passei um período do meu casamento onde, de fato, eu não queria transar porque eu sabia que eu ia sentir dor. Isso foi péssimo para nossa relação. E quando a gente foi pro consultório, que a doutora Glaucia falou, para ele foi um alívio. Nossa, então agora faz sentido. Ela me ama. Entendi. Vai passar. Vai passar. E quando você se questionou assim, será que eu tô com depressão? Nossa, eu passei por isso e foi muito difícil, porque na minha família existe um histórico de depressão muito grande. Então todas as minhas tias tiveram. Então eu tenho uma carga genética, uma predisposição. Quando eu descobri a endometriose, que eu tive que tirar tudo que era bom, tudo que faz a gente ficar feliz comendo, já veio esse primeiro impacto de, poxa, não posso comer nada. Eu já sou magra. Eu vou sumir. E aí teve um episódio onde eu estava na casa da família da Paula, e aí o pai dela fez uma feijoada. Não, come! Eu falei, gente, eu não posso comer nada embutido, mas uma feijoadinha, só um pouquinho. Comi feijoada às 7h30 da noite, no outro dia 8h30 da manhã, e no mesmo dia, só isso, 6h30 da tarde, feijoada. Mas eu passei tão mal, eu passei tão mal, que no outro dia eu fui pro hospital. E aquilo já me bloqueou. Falei, nunca mais vou comer uma feijoada. Nunca mais vou comer uma feijoada. Também, né? Ela abusou, né? Ela fez igual a mim. Eu entrei no loop. E aí eu entrei no loop de autossabotagem. Eu não posso mais fazer nada, eu não posso mais comer nada. E aí eu ia pro trabalho, que é algo que eu amo. Gente, eu posso falar pra vocês assim, do fundo da minha alma, eu me encontrei na minha profissão. E quando eu vi que aquilo estava impactando, eu ia pro trabalho, na frente da cliente. Oi, bom dia, gatona, como é que você tá? Quando a cliente virava as costas, meu marido chegou pra mim e falou, você tá percebendo? A mudança de humor. Que na frente da cliente você finge que tá tudo forçando bem. ela tá bem. E quando ela vira as costas pra você, você tá com a cara de enterro. E era assim, eu ia trabalhar sem querer ir trabalhar, eu ia pelo ofício da profissão, pela obrigação. E no final do dia eu chegava, tomava banho e deitava, eu não queria nem comer. E eu passei o mês de fevereiro de 2023 todo assim. Chegou um momento que eu falei, eu tô com depressão. Gente, eu tô com depressão. Não é possível, isso não é normal. Eu amo o meu trabalho e eu não quero ir trabalhar, isso não é normal. Eu não queria estar no meio das pessoas, eu queria estar quietinha lá, ó, deitada no meu quadrado, sem ninguém falando comigo. Então, essa questão de, meu Deus, eu estou depressiva, pra mim foi muito preocupante. Porque eu sou uma pessoa mais calada, eu sou mais na minha. Mas a forma como eu estava era o extremo. Era o extremo do extremo do extremo. E eu me forçava muito a mostrar para as pessoas que estava tudo bem comigo. Porque eu falo, poxa, eu estou num local de autocuidado, que a pessoa vem, se sente bem. Eu não posso estar com cara de enterro. Imagina, eu receber Débora, bom dia. Tudo bem? E sabe o que é? Fica à vontade. Eu quis trazer esse tema, esse impacto, porque muita gente toma remédio para depressão. Não estou dizendo que nem todo mundo precisa. Mas a maioria da gente aqui não precisou tratar com remédio da depressão. Foi entender que é crise da endometriose, tomar a medicação certa, fazer o tratamento certo, você não precisa. E quando eu fui para o consultório, que ela me falou, Nai, isso também é um sintoma da endometriose. Mas eu vou te passar um remédio que vai deixar você mais alegrinha. Eu sou meio assim com medicação, eu não sou muito fã. E aí ela passou, eu comprei, tomei uma semana, falei, gente, eu não vou ficar dependente disso. Foi quando a minha chavinha virou. Não, eu já entendi que isso era doença. E o que eu tenho que fazer pra eu driblar isso? E aí eu parei de tomar a medicação. Quando eu voltei pro consultório, ela, e aí, né, você tá tomando? Porque ia aumentando gradativamente a dosagem. E eu falei, não, doutora, eu parei. Por que você parou? Não pode parar assim. Eu falei, não, mas eu só tomei uma semana. Eu não quero depender disso, eu quero aprender a lidar com isso. Tanto no meu físico quanto no meu emocional, porque eu entendo que eu tenho uma predisposição e eu não quero me render, eu não quero me entregar, eu quero entender, aceitar, porque não tenho o que fazer, aceitar e buscar a melhor forma de conviver com isso. Então, eu virei a minha chavinha nessa questão emocional quando eu entendi que não é só o físico, afeta muito o meu emocional. Então, quando eu estou em crise, hoje eu já entendo. Endometriose. Estou muito triste, não aconteceu nada, estou muito triste. É endometriose. Tô muito feliz, cólica. Aquela pontadinha no pé da barriga. Então,
essa questão do emocional, Tá eu muito acho que ligado. é tão forte quanto o físico. Quanto físico. Né? Mas eu acho que é muito mais. Mais forte do que o físico. É. Porque o E dói, físico né? você descansa, toma um E remédio, dói, é. passa. O emocional. O emocional Não é como você É muito mais fraturar um difícil. braço E uma você tem que queimadura. continuar Dói. fazendo tudo, Exatamente. viver em social. Com dor emocional é muito. Porque a dor física você só sente. Exatamente. Você Mas trata emocional ali, mas não, né? emocional. Você tem que lidar com o outro. E às vezes você não tá bem. Exatamente. Pra lidar com o outro. Exatamente. E você, Raí? Nossa, foi uma sucessão de coisas, na verdade, né, que foram acontecendo. Primeiro, a parte alimentar pra mim foi destruidora, né? Porque eu sempre comi muito, como eu falei, na pernambucana, o café da manhã era daqueles café pesado e tal, aquela mesa enorme. E do nada, tipo assim, não posso nada. Como assim eu não posso? Tem um pão. Não, gente, eu cheguei a chorar, imagina, mas era chorar, desesperada, porque eu queria comer o que eu sempre comia, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo come, por que eu não posso comer? Do nada, da noite pro dia. Então, foi tirado, foi arrancado isso de mim. E aí eu falei, peraí, eu tenho duas alternativas, eu vou sofrer com isso, ou peraí, eu tenho que ressignificar isso de alguma forma, porque eu não tenho o que fazer. Então, peraí que eu vou aprender agora a fazer um negócio gostoso, que vai ficar bom, com o que eu posso comer. Peraí, que eu vou... Exatamente. Calma, primeiro eu chorei e sofri Sim, primeiro. claro, Eu lógico, chorei caramba. Lógico. Depois eu falei, não vou ficar assim, não Depois posso. curtir o luto, Peraí, levantei, ó, não posso. Isso foi muito impactante pra mim e também na fase do início da Levíssimo, que tá aquela correria, então eu tentar conciliar, na verdade, né, a minha vida de digital e a vida da cozinha, que é totalmente diferente. Eu tô aqui toda maquiada, mas eu chego numa cozinha, boto uma touca, fico fedendo a massa, gente, fica cheia de massa, farinha. Então são duas coisas totalmente distintas. E eu falei, gente, como é que eu amo as duas coisas totalmente distintas, assim, por trás e à frente, que loucura. Então foi uma loucura pra mim, e eu vi que eu tava estressadíssima. E aí, do nada, eu comecei a ter vários escapes. Eu falei, não, mas peraí, eu tô com um dia, tá tudo certo. Aí eu comecei a ficar estressada, mal-humorada. Gente, alguém me vê mal-humorada? Que eu acordo 5 da manhã, bom dia! Todo mundo me odeia. Quem não gosta de manhã cedo, humorada me odeia. Porque eu acordo, bom dia, não sei o quê. Aí eu tenho 2 filhos, Paulo, eu tenho 2 filhos, né? Diferentes. O mais velho acorda bom dia, o mais novo é assim. O mais novo é meu filho. Aí eu, bom dia, Eu falo filho, assim, faz, bom dia. bom dia. Os dois. Enfim, e tipo assim, eu falei, eu tava acordando, eu tava sem ânimo pra acordar. Eu não queria acordar, eu acordava. Eu faço cardio, mas todos os dias na animação, na felicidade. Eu não queria fazer, eu passei um tempo sem fazer. Eu falei, eu tô com depressão. Meu Deus, eu tô com depressão. E aí eu comecei a chorar porque eu tava com depressão. Falei, meu Deus, e agora? E como tava acontecendo muita coisa na minha vida, maluca, término de relacionamento, não sei o que. Eu ia falar isso, ainda gatilhou, né? Ah, eu terminei um relacionamento de anos, complicadíssimo, um negócio, tava sofrendo, tava mal. Eu falei, gente, agora... Aí eu parei, calma. Mas depois de muito tempo, eu sofri um tempo. Choro, meu Deus do céu, tô mal e sem treinar, sem fazer nada. Aí eu, peraí, eu tenho endometriose. É aquela parte que eu tenho que aceitar a coleguinha. Eu que aceitar a coleguinha vem aqui. O que é que eu posso fazer pra você me ajudar? Vamos malhar comigo, porque eu vou malhar, não é você que não vai fazer, eu vou sim. E você vai comigo, sangrando ou não sangrando, você vai comigo. E aí a parada do ressignificar, né? Então comecei a ressignificar e coloquei a coleguinha de lado e entendi. E hoje tem essa coisa, né? Peraí, tá tudo bem. Por que é que eu tô assim? Não tô em depressão, tá tudo bem, meu mundo tá bem. É só a coleguinha que quer aparecer. Volta, querida, fica aí no teu canto, que eu tô ótima. E é muito disso. Eu acho que tudo que a gente ela falou também impacta muito pra mim. Da mesma forma, eu acho que a gente se conecta muito nisso, né? Nesse lugar, né, de fala. E tu, Thali, também achou que tava com depressão? Eu vejo a tua vida passar aqui, né? Escutando a tua vida. Não é engraçado, porque eu acho que esse start do querida, você tem adenomiose, está chegando agora, enquanto eu ouço vocês, né? Porque é engraçado, por mais que eu trouxe aqui no início que a gente tem que pensar na saúde de uma forma integral, porque não é mente dissociada do corpo, a gente é um só. Mas volta e meia a gente dissocia, né? Sim. O tempo E é inteiro. normal. Sim, exato. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, desde criança, assim. E aí, óbvio, né? Quando a gente passa pela adolescência, início da fase adulta, responsabilidades, né? Então, eu acho que junto com o crescimento, eu acho que de alguma forma a ansiedade também a gente vê ela ali se desenvolvendo. Engraçado, porque eu fui assistir Divertidamente
E aí eu falei, gente, finalmente vim prestigiar o sucesso da querida, que eu vi crescer, a ansiedade chegando, na 22. E aí, sempre fui muito ansiosa, mas enfim, né, eram episódios cíclicos, na verdade. Eu ficava ansiosa durante o período, depois eu ficava bem, estável, já tinha, né? Já sabia exatamente do diagnóstico da endometriose, mas nunca tinha feito essa associação. Era faculdade, ou era qualquer outra coisa. Menos meu útero aqui, super sensível e sangrando. Uma coisa que eu quero que você fale, porque eu acho que você não falou, e eu acho que é muito importante, até para Adriana no final finalizar. Explica para as pessoas com que você trabalha hoje. Ah, sim, Paulinha, é verdade. Eu trabalho, gente, no Mapa do Acolhimento, que é uma ONG que atende mulheres em situação de violência. A gente conecta mulheres que precisam de ajuda a advogadas e psicólogas voluntárias. Essas mulheres geralmente não possuem condições de arcar com os custos de um atendimento particular, então o atendimento é todo pro bono e voluntário. A gente atende mulheres em todo o Brasil e a gente também, inclusive, estamos precisando de psicólogas, fazendo já um chamado e um apelo, porque todas as nossas psicólogas já estão atendendo alguma mulher que sofreu violência ou que está sofrendo violência. E a gente faz essa conexão entre elas e fornece um atendimento contínuo e gratuito. Me diz uma coisa, quando você está atendendo ali, quando você está dando assistência, você já percebeu em alguns momentos que você está escutando sentir cólica? Muita. Porque isso acontece muito comigo. Todas as vezes que uma mulher chega me contando de uma dor muito grande, ou uma dor que eu vivi também, mas uma dor que eu tenha empatia. Mulheres que sofreram abusos sexuais, ou que sofreu assédios, ou que sofreu estupro, que eu atendo muito, que está dentro da minha área, e violência, a depender da hora que a mulher tá ali narrando, e óbvio que a minha função ali não é entrar dentro da dor, porque eu tô ali pra ajudar ela, mas o meu racional tá ali tentando ajudar, mas meu útero está... E é um dia que eu vou chegar em casa e vou sentir muita cólica. Então, assim, por isso que eu pedi a Thalita pra falar do trabalho dela, porque foi uma das coisas que, quando na avaliação ela falou, eu falei... É algo que você... Eu trouxe isso pra visão dela, não foi, Thalita? Eu falei, olha, toma cuidado com o seu trabalho. Porque ele pode ser um aliado, mas ele também pode ser algo que te deprima por conta da doença. Então, enxergue seu trabalho. Todas as vezes que ele te debilitar, não acha que é seu trabalho. É sua doença que está absorvendo. Então, fica ali olhando, traz luz o tempo inteiro. Porque senão, vários momentos da minha carreira, eu achei que eu não era boa. Eu achei que eu não estava sendo profissional. Eu achei que eu não estava sendo parcial. Porque eu estava me envolvendo. Porque eu estava sentindo, eu estava sofrendo. Eu estava doendo, eu estava sangrando. Já teve pacientes de eu terminar de atender e eu ir no banheiro, eu estar sangrando. Então eu falava, poxa, como é que eu posso ajudar alguém? Mas hoje eu já entendi que... E é uma coisa que eu aprendi muito, ouvindo muito a Adriana, todas as vezes que a gente tem uma missão de falar, seja lá o que for, todas as vezes que a gente fala algo, e que é nossa missão falar algo, quem mais precisa ouvir esse algo que a gente fala é a gente. Então, hoje eu já entendi que todas as vezes que eu entro dentro do meu consultório, que eu visto o jaleco, ou que eu estou na frente de uma câmera, ou que eu estou em cima de um palco, eu não estou falando para as pessoas. Antes eu estou falando para mim. É o meu espírito que precisa ouvir isso. É a minha alma que precisa entender o que eu estou falando. Então, todas as vezes que eu ajudo alguém a se curar, antes eu estou me curando. Foi quando eu virei essa chave, foi que eu deixei de botar o meu trabalho e duvidar da minha qualidade. Porque eu falei, não tem nada a ver com minha qualidade. É algo que eu tenho que me ajudar a me curar e curando pessoas. E eu vou me curando nesse movimento. Então foi muito quando eu virei essa chave. Por isso que hoje, chegou uma paciente com endometriose, adenomiose, a primeira pergunta que eu falo é, o que você trabalha? Porque eu quero que ela entenda que não vai, para ela entender e saber separar. Isso aconteceu com você também, Débora? Isso tudo é emocional? Ai, meu Deus. Ela pergunta assim, de uma forma. Não, emocional. Meu Deus. Quem Ai. produz cortisol é Débora, né? É. Por todo esse processo. Não, eu cumulativo. lembro que
Eu acho que... Ai, volta. Não volta não, deixa aí. Vai, deixa aí, John, não vou cortar não. Deixa aí. O que acontece? Foram 26 anos. Então tinha algo de errado comigo. E ninguém via. Então chegou ao ponto de todo mundo duvidar. Só eu sabia o tanto que doía. Então, meu ex-marido começava a me questionar se era verdade. E o que eu mais tinha medo é de ser julgada, porque por minha mãe ter tido depressão, eu não me achava no direito, eu não podia ter depressão, porque eu precisava cuidar dela. Sim. Então eu não tinha esse luxo. Então, quando Paula vira pra mim e fala assim, você briga com ela, eu brigo com ela. Ela briga ainda, ela pegou uma briga de guerra, assim, porque braço. Eu não permito que ela me deixe na cama. Eu sentia dores horríveis, dores ósseas. Porque eu acho que a dor é muito mais que alcoólica. Meus ossos doíam. Dói. E meu grande amigo e meu personal, o Cleiton, eu ligava pra ele às 5 horas da manhã, eu falava assim, meu Deus, eu tô sentindo muita dor. E ele falou, Del, hoje, relaxa, fica na cama. É muito difícil ficar na cama, a gente não fica. Fala isso aqui não vai me vencer. Eu falei, eu tô ligando pra você brigar comigo e dizer, ó, levanta e vai embora. Venha de qualquer jeito. Então, foi uma das coisas que foi muito pesado no meu casamento, né? Eu acho que foi isso. Então, eu casei com 17 anos, casei muito nova, fiquei 23 anos casada. Então, tanto eu como ele, a gente não estava preparado para o que estava acontecendo, né? A imaturidade era muito grande. Contudo, isso mexeu muito com a questão psicológica e cobranças e mais cobranças, e eu não entendia o nível de cobrança que eu recebia no meu relacionamento. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia. Então eu me culpava. O que eu fazia? Eu trabalhava. Eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava, era uma faculdade. Eu trabalhava, era uma pós. Eu trabalhava, era um curso. Eu trabalhava. Então, eu queria estar o tempo todo em movimento, porque. Então, quando as pessoas falavam assim, perguntavam assim, Débora, como você tá? Eu falava, tô ótimo. Mentira, eu não tava aguentando de dor, eu tava me acabando. E ninguém sabia. Então, isso é uma das coisas que eu fiz durante a minha vida, foi esconder a dor dentro de mim só pra mim. Eu não compartilhava com ninguém. A dor era só minha. Então, eu cheguei ao ponto de ter medo de compartilhar, porque talvez eu iria ser julgada. A pessoa me julgar e falar assim, ó, será que Débora não tá tendo a mesma coisa da mãe? Sim. E eu falava, não, meu Deus, eu não tô. Né? E não é nada disso. E eu fui para psiquiatra. Eu cheguei para psiquiatra, eu lembro que o senhor hoje falava assim, doutor, mas Deus é tão maravilhoso na minha vida, que ele colocou o doutor André num momento assim, sabe, ele faleceu, tem 3 anos de câncer, mas ele era um médico assim, surpreendente. E ele virou para mim e falou assim, doutor, pelo amor de Deus, cuida de mim. Eu não posso adoecer, eu acho que eu estou entrando em depressão. Eu não posso me dar esse luxo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você não tem depressão. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas sinto a sua agonia. Sabe o que eu vou fazer com você? Aí pegou um canabidiol e falou assim, toma. Você vai tomar o resto da vida. Eu agradeço a ele todos os dias e oro por ele. Porque antes dele, eu fui para um excelente médico aqui na cidade. Eu não vou falar o nome dele. E aí ele falou assim, olha,
você vai tomar essa medicação e a gente vai fazer, não é isso? Cada uma semana vai aumentar, não sei o quê. Quando eu olhei o recibo, eu falei assim, aí eu tomei. Fiquei na cama. Eu falei, eu não sou mulher de ficar em cama, não. De jeito nenhum. Aí no outro dia eu já não tomei mais. A pessoa, você não deu nem tempo da medicação fazer efeito. Eu falei, porque eu não aceito essas coisas. Eu respeito, mas eu não aceito. Por que eu não aceitei? Porque eu tinha certeza que eu não estava, que não era isso. Então, era isso. Então, eu peguei e fiz o quê? Fui na câmara eu uso até hoje. Né? É um excelente tratamento para endometriose. Hoje sabemos disso. É porque ele ajuda a desinflamar. E o que acontece? Quando eu iniciei sem o THC. Ele me passou sem THC. Então eu iniciei sem THC e depois Dr. Jorge, eu só uso com THC há mais ou menos 6 meses. Aí o Dr. Jorge virou para mim e falou assim, olha, eu quero que você tome 2 vezes por dia com THC. Imagina ela sem, gente. Não, gente, se ela ela já é ligada no 220, imagina ela sem. Não, minha irmã, você vai pro resto da vida mesmo. Não. Vá pro caixão com esse remédio. Não. Senão a gente... Hein, Carla? Pensa aí, Débora, sem essa medicação. Não, é porque eu durmo muito pouco. Ela não dorme, gente. Ela não dorme. Eu durmo pouco. Ela manda mensagem pra... Equipe, gritem aí, gente. Ela manda mensagem 1 da manhã, ela manda mensagem 2 da manhã, ela manda 3 da manhã, ela manda 4 da manhã. Da 3:30 da manhã ela tá dando bom dia. Bom dia, bom dia no grupo. Aí a gente fica, essa mulher não dorme. Não tem como ter cabelo, amiga. Foi um dos efeitos que a endometriose faz comigo. Afeta muito o sono dela. Nossa, o contrário, né? Enquanto uma está dormindo muito, a outra dorme pouco. Tá vendo aí sintomas? Eu não durmo. Eu tenho dificuldade. Pra você ver como somos seres únicos, né? Agora, uma coisa bem interessante que eu queria compartilhar. Quando eu fiz quando a equipe decidiu que eu precisava fazer a cirurgia com urgência, que eu estava correndo risco de falência renal, a equipe toda, na verdade, a minha cirurgia ela foi feita por 3 cirurgiões. Um operou o meu intestino, Dr. Nilo operou minhas vias urinárias, Dr. Ramon, meu intestino, e Dr. Marcos Travessa operou, que foi o chefe, tirou meu útero, fez a limpeza, limpou o meu fígado, que eu tinha a endometriose hepática e tal. E uma das coisas que, para mim, afetou muito a minha parte psicológica, e eu não esqueço disso, foi quando eu saí do centro cirúrgico, a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão aqui, ó. Falei, vai, Paula. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não tô com bolsa. De Colostomia. Porque o que acontece, eu conheci Paula há muitos anos atrás. Eu conheci a Paula há 10 anos atrás, mas ela cuida de mim há uns 4 anos. E Deus sabe de todas as coisas, né? Ela me preparou para essa cirurgia que eu fiz no ano passado, a gente nem sabia. Eu fui para cuidar de bexiga imperativa, minha bexiga é estressada. Endometriose, minha bexiga é estressada. Não, minha bexiga é estressada. Com o primeiro diagnóstico de bexiga imperativa. Eu tenho tudo. Eu tenho ela laudos tem, e mais laudos. Sintoma da endometriose. Endometriose. Então a minha bexiga é estressada. Não, calma, estressada. É cada coisa. E Paula cuidava de mim. E aí ela falou assim, não, então ele fisioterapia e eu ia todos os dias. Toda semana era. Inicialmente todos os dias, porque eu não consegui, o remédio não funcionou comigo. Funcionava. E aí a fisioterapia era o que me dava o retorno. Quando ela ia, tudo organizava. Tudo. Semana que ela faltava, tudo bagunçava. Então ela começou a levar bem a sério mesmo. Não, e eu terminava... Não, gente, vocês falam, se é fisioterapia... Não, peraí que eu vou falar sobre a fisioterapia. Aí fala assim, aperta e solta. Não. Eu saía acabada. Eu falava, Paula, eu sentava assim, falava... Paulo, o que é isso? Ela é uma dor neurológica. Eu falei, Paulo, eu não tô sentindo minhas pernas. Aí ela virou assim, eu falei, Paulo, eu acho que eu não consigo dirigir. Aí ela falou assim,
Gente, dói a alma. Por quê? Dona Paula dá choque na bexiga. É pra deixar ela relaxada. Eu tinha que fazer uma eletroestimulação. Eu tinha que fazer uma eletroestimulação pra acalmar a bexiga dela. E aí, automaticamente, é uma eletroestimulação que você pega mesmo o centro nervoso da bexiga. Então, normalmente o sistema nervoso da bexiga pega a musculatura e os nervos dos membros inferiores. Então, dá dormência em membro inferior mesmo. E ela sofreu um bocadinho. Um bocadinho. E aí, mas ó como isso foi muito bom. Porque a fisioterapia, a gente não sabia, quando a gente começou a tratar, que ela ia precisar dessa cirurgia que ela fez há um ano atrás. Então, junto com o tratamento de bexiga hiperativa, eu fortaleci o assoalho pélvico dela. Porque eu precisava, eu vi que tinha uma fraqueza, eu fortaleci. O que aconteceu? Esse ganho de fortalecimento fez com que ela não usasse a bolsa de colonostomia, porque a estrutura muscular dela estava muito boa. Então, quando o médico abriu, e assim, eu lembro que ela me procurou meses antes da cirurgia, você lembra? Que ela me procurou meses antes da cirurgia, dizendo que estava com a cirurgia marcada. Eu falei assim, vamos dar um grau antes dessa cirurgia. Aí ela falou, vamos. Eu falei, todos os dias. Eu fazia fisioterapia nela todos os dias antes da cirurgia. Porque eu sabia que ela ia ficar um tempo sem. Porque é o tempo de recuperação. Então eu falei, vamos intensificar aqui a fisioterapia. E ela ia todos os dias. Cada dia eu tava em um consultório diferente, Débora tava lá, no consultório novo, em outro lugar. E ela foi indo. E isso foi muito bom quando ela me ligou. No dia que o médico liberou o celular, tal, que eu já tinha mandado 300 mensagens. Eu não tinha contato de ninguém da família dela, eu já tinha mandado 300 mensagens e não sabia de notícias da cirurgia. Quando ela me ligou e disse, gritando de emoção, chorando, eu não tô com bolsa, eu tô ótima, eu não precisei, porque ela também corria risco de precisar ficar mais tempo com uma J, né, duplo J de bexiga, que também não precisou. Por causa da estrutura muscular dela estar bem, aquilo foi fantástico, porque eu vibrei junto com ela. Mas é isso, é algo que acaba nos unindo e que mexe também comigo. Porque enquanto ela estava lá na cirurgia, eu estava aqui, sentindo, pensando, agoniada. E é isso, você vive a dor do outro. Por mais que você é ensinado na faculdade, você é ensinado a não misturar, a saber separar, é muito fácil para o médico. Eu não estou dizendo que é mais fácil, mas eu quero dizer assim, que tem uma consulta no ano, um ginecologista a gente vai uma vez no ano, né? É muito fácil esse médico dizer que ele não se envolve. Agora a fisioterapia não. A fisioterapia, os pacientes estão comigo toda semana. E eu vejo o paciente engravidar, eu vejo o paciente parir, eu vejo o paciente fazer cirurgia, eu vejo o paciente voltar, eu vejo o paciente evoluindo toda semana. Como é que não se envolve com essa pessoa? Me diz aí quem é essa máquina que consegue não se envolver. Não vai ser eu. E agora eu queria muito parabenizar você sabe disso. E todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu falo que primeiro Deus, segundo você. Então, eu lembro que eu entrei no consultório de Dr. Nilo Leão, filho, e eu virei para ele assim, meu Deus, eu quero percentual. Eu sou administradora, sou contadora, e eu falei assim, eu quero percentual. Eu quero saber qual é a chance disso, o percentual disso, o percentual daquilo. E ele virou para mim e falou assim, eu vou te falar só uma coisa, Débora, se tudo der certo, sua cirurgia vai ser considerada um sucesso. E com 7 dias que eu fui lá, que eu voltei, eu falei, ele virou pra mim, ele levantou e falou assim, e engraçado que a equipe toda veio, o administrativo veio me abraçar e tudo, e ela falou assim, Débora, a sua cirurgia foi um sucesso. Então, quando ele falou isso, é engraçado, ele não lembrava, né, que ele tinha me dito isso há 1 mês e pouco atrás. E aí ele falou assim, sua cirurgia foi considerada um sucesso, meu Deus, era o dia. Tudo que a gente fazia dava certo. Então, por exemplo, eu corri o risco de ficar 6 meses no mínimo de bolsa, eu não fiquei. Eu corri o risco... ele não era risco, era certeza. Eu iria ficar 3 meses com o duplo J, porque
todo o ureter ia ser comprometido. Então, e ele falou, não, eu fiz assim, a endometriose soltou. O endometriose soltou. E deixou ele. Então, eu fiquei só 15 dias, só por um motivo de segurança. Então, ele falou assim, era um dia. Foi impressionante. Tudo que a gente fazia dava certo. Então, eu ligo muito isso. A questão de Deus, a presença. Não, e o preparo é surreal. E outra coisa, a questão só é que a gente faz uma cirurgia dessa, a gente só está fazendo uma limpeza, não é cura, concorda? A necessidade de continuar com qualidade de vida. Porque depois dessas cirurgias, tem as sequelas da cirurgia. Eu fiquei com contraturas horríveis. Foi mesmo. É muito difícil falar sobre isso, mas já tá, né? Falar tudo. Já tá escancarado, né? E aí, Ela teve uma complicação. Isso é chamado de complicação da cirurgia. Contratura mesmo. E eu sangrava. Ela sangrava. E eu falava assim, eu ia pra fisioterapia e olhava, o sangue tava, e eu falava assim, olha, acho que rompeu algum ponto. Tem alguma coisa, pode olhar. Eu ia pra médica e falava, doutor, pelo amor de Deus, rompeu tudo, não tem condição. Era muito sangue. E ela falava assim comigo, você tem que fazer toda noite. Eu falava, eu não aguento mais, eu não faço. E ela falava assim, não, você tem que fazer toda noite porque você vai ficar boa. E eu fiquei. Foi muita contratura. Foi. E é muito difícil, porque uma fisioterapeuta, quando a gente vai tirar a contratura, o paciente está sentindo dor, né? E a gente tem que tirar. Só vai parar a dor quando a gente tirar a contratura. Então a gente sabe que vai causar dor nesse paciente, mas a gente tem que fazer. E aí a gente vê o paciente urrando na maca, chorando, sangrando, e você tem que diminuir, mas não pode parar. E você tem que dar força, e era literalmente ela agarrada na minha mão. Você lembra? Ela me agarrava aqui, com a mão, eu dava a mão a ela aqui, com outra eu estava lá fazendo o meu trabalho. Vários pacientes eu já vi chorando na maca e eu choro junto. Porque realmente isso é algo que dói muito. Não é só um sangue, é uma dor mesmo. Física, emocional. Porque como é que você volta para sua atividade sexual com essa segurança? De que você vai estar sangrando, que vai estar doendo, que vai ter contratura. Então a pessoa vive junto. E aí, gente, para finalizar o programa, eu quero aproveitar e antes de a Adriana concluir, eu quero que cada uma de vocês que sofre da doença diga em uma palavra o que vocês aprenderam com a doença. Eu vou começar por mim, tá? Sempre tô começando por mim. Em uma palavra, eu acho que a endometriose me ensinou, eu tenho certeza, a ser disciplinada. Eu tive uma tendência muito grande de natureza a ser bem procrastinadora. Tanto é que eu cheguei aos meus 23 anos com 40 quilos a mais. Porque tudo que era pra fazer de disciplina, aquariana, eu não gosto. É um saco. Regras, obrigações, eu sempre via como uma chatice. Então eu não gostava de atividade física, eu não gostava de nada que me exigisse disciplina. E a doença, ela me obrigou, ou eu aprendi a ser disciplinada, ou eu não ia ter a qualidade de vida que eu tenho hoje. Então, em uma palavra, a endometriose e a adenomiose me ensinou a ser disciplinada. Se você pudesse, Nai, em uma palavra, o que é que você diria? Autoconhecimento. No sentido mais literal mesmo da palavra, porque nós somos obrigadas a ouvir o que o nosso corpo está nos mostrando, está nos falando. Então, eu vinha de uma rotina muito louca de trabalho, porque eu tinha acabado de abrir o estúdio, equipe, responsabilidades que eu não tinha, então eu tinha me desligado de mim mesma. E quando eu recebi o diagnóstico, eu tive que parar e me conectar comigo novamente. Então, pra mim, a endometriose e a adenomiose, ela me trouxe um autoconhecimento, me conectar comigo novamente. Perfeito. Você, Rai. Pra mim, ressignificar. Eu tive que ressignificar tudo na minha vida. Foi. Absolutamente tudo. De comida. De comida foi eu tive que realmente pegar o que eu estava sofrendo e transformar em outra coisa. Não só pela levíssima, mas eu falo em questão num todo. E sobre a minha vida também, né? Ressignificar, entender os sentimentos e aprender a ressignificar os sentimentos para que eu não fosse sofrer tanto por conta da endometriose. Então, ressignificar a vida, assim, me trouxe outro mundo.
já que nossa tricologista contou que ela também teve adenomiose, você vai participar também. Teve alguma coisa que, pensando, ela trouxe de palavra para você falar? Autocuidado. Autocuidado e o autocuidado no sentido abrangente, trazendo o autorreconhecimento, trazendo ressignificar, porque o autocuidado é a gente se enxergar, olhar para nós não diante apenas de um espelho. Tá difícil falar com a contenção, mas enfim. Olhar não diante só de um espelho, mas olhar tudo o que está acontecendo com a gente naquele momento, parar, respirar, seja lá qual for, independente de religião, de crença, é você parar, se reconhecer suas dores e parar para cuidar de você. Maravilha. Né? E isso eu trago desde uma época longínqua, onde eu tinha adenomiose, e eu trago isso para a clínica, para os meus pacientes, para as pessoas que passam por mim. Porque naquele momento ali em consultório, naquele momento ali em sessão, há uma troca. Eu cuido de você e você cuida de mim. Porque não existe nada mais satisfatório do que isso. Você olhar um cabelo bonito, saudável, porque antes de um cabelo bonito, existe ali um couro cabeludo saudável. E por trás disso tudo, existe uma pessoa que está feliz. Porque ela se olha, se reconhece, se identifica, porque ela se cuida. Então, autocuidado é a palavra que eu trago. E você, Thali? Nossa, eu tinha pensado em autocuidado. Pode copiar. Pode copiar. A gente compartilha. Eu acho que pra mim é numa lógica de, enquanto mulher negra, sempre aprendi a aguentar dor, e a separar os meus limites, e a não reclamar, e a sustentar. E eu acho que o processo da doença, o processo inflamatório da adenomiose, traz pra mim um lugar de Thalita, você pode parar, ou você tá tudo bem, sabe? Se respeitar, se colocar limites nesse lugar de processos de cobrança e de, enfim, né? Sabotagem. Como sua fisioterapeuta, eu vou pedir a licença poética aqui. Já que Nil falou de autocuidado, sabe que eu identifico em você como uma palavra que você pode usar que também agrega o que ela falou, que eu acho que também faz muito sentido para você, é acolhimento. Exato. Perfeito. Faz muito sentido para você. Você trabalha com acolher o outro, mas você tem dificuldade de se acolher. Então, é isso que a gente tem trabalhado nas consultas. É você olhar para você com acolhimento, né? De se entender que você também precisa ser acolhida, que você não precisa aguentar tudo, que você não precisa ser forte o tempo todo e que você tenha licença poética, sim, pra não resistir. Então, na hora que ela puxou que você falou, eu vou igual, eu falei, eu vou dar uma deixa. E aí leva pra casa. As 2 vezes assim. Igual que não é parecido. Eu porque ela falou meu paciente há 2 vezes, é porque a gente troca muito, a gente conversa muito. E eu quis te trazer pra você levar pra casa pensando nisso, sabe? Eu acho que pra você vem muito isso, porque eu tô ouvindo você nesse processo. Eu vou dar um parêntese aqui, ela tirou férias, ela tava de férias do trabalho e ela ficou 1 semana sem fazer fisioterapia. Aí quando ela voltou, ela falou pra mim, não dá pra ficar sem você, eu tive que voltar, porque aí na hora que ela falou isso, obviamente ela tava falando do meu cuidado, mas eu vi não só o cuidado da fisioterapeuta, foi eu preciso voltar a me cuidar. Exatamente. E aí eu vi esse olhar de acolhimento, eu não posso abrir mão de mim. Eu não vou ficar mais 1 semana, você entende? Porque você resolveu se acolher. Então eu acho que isso foi uma das coisas... Minha mãe deve estar ali super concordando com você. eu acho que foi isso. Aí, tá vendo? Sua filha tá na minha vida há 2 meses e eu já tô levando pra vida. E você, Deb, qual foi a palavra que você... Deus. A endometriose, ela me mostrou o amor de Deus na minha vida. É a pura verdade. E a sua conexão com ele. Isso. Foi. Isso é que te segurou muitas vezes. Foi. Porque eu acho que de nós todas aqui, Débora foi a mais testada, né? Sim. Porque a gente não chegou a precisar de cirurgias, a gente não chegou a ser tão testada.
E então, assim, você foi a mais testada e, obviamente, você chegou mais perto desse amor divino mesmo, assim, de te segurar, a fé você precisou recorrer a ela, até em camadas mais profundas do que a gente. Rai também, eu acho que na época do hospital, né, também eu lembro que eu acompanhei, foi muito difícil. E antes de eu passar pra Adriana, que eu quero que a Adriana feche, porque eu não vou falar mais, vou deixar pra Adriana, eu quero agradecer a cada uma de vocês aqui por ter aceitado esse projeto. Dizer que a gente vai continuar. Esse é só um primeiro momento desse episódios que a gente vai dar. Pro próximo ano a gente vai trazer mais conteúdo, a gente vai fazer... A minha ideia inicialmente é que essa roda seja para rede social, para YouTube, mas eu quero trazer ela a nível de outras pessoas participar, de dar espaço para outras vozes, principalmente as vozes que não têm recurso. E aí a gente pode juntar com sua ONG, a gente pode pensar em mais projetos em cima disso, e com outras pessoas sobre isso. Isso aqui foi para começar. Eu dei o pontapé no meu sonho e não seria possível se vocês não tivessem topado isso comigo, se vocês não aceitassem se abrir junto comigo. Porque eu já me abro, eu escolhi isso como vida, né? A vida exposta é a minha, vocês não. Você que tem uma vida tão íntima, você se expõe, mas não dá doença tão abertamente. Você que era uma empresária, que nunca tinha falado isso nas suas redes sociais, nem pra ninguém. Acho que nem gente da sua família sabe com tanto detalhes. E você também, que também não tem. Eu escolhi gente que não... Pessoas comuns, de diversos trabalhos, mas pessoas reais. E vocês toparam por confiar em mim, obviamente eu sei disso e eu tenho a responsabilidade disso, mas também foi uma forma de amor, porque todas as vezes que eu fui falar pra vocês, eu falei, é por um objetivo, a gente vai ajudar outras pessoas. Então eu quero agradecer demais a vocês que toparam isso comigo, dizer que eu fico extremamente emocionada porque eu vivi a doença junto com vocês. Vocês que eu escolhi foi porque vocês me tocaram em algum lugar. Vocês não são as segundas convidadas, vocês são as primeiras. Porque quando eu pensei nesse projeto, eu pensei em vocês. E por isso que Débora não queria falar, eu falei, você vai falar. E aí, Rai não podia o dia, eu mudo o dia. Nayara não podia, eu mudo a hora. Nayara só podia 7h30. E eu tentei fazer de tudo isso porque eu queria vocês. Porque vocês me deram a permissão de viver isso com vocês. Então, todas as vezes que vocês estavam contando a história, eu lembro de Nayara, do olhar sofrido, da dor. Eu lembro de Rai me mandando os vídeos no hospital, eu querendo ir visitar no Santa Emília, mas não podia porque a família já estava lá, e eu perguntando, me dá notícias, me ajuda. E Débora da cirurgia, você que entrou, a última que entrou na minha vida, mas no dia da avaliação dela, eu falei que eu tinha um projeto e que eu só ia botar em prática em 2025. E aí eu falei, eu posso contar com você? Pode, conte comigo. E aconteceu de Débora entrar na minha vida, esse projeto ter adiantado. E quando eu pensei, vai acontecer agora em 2024, eu fui e adiantei ela. Então, nada é por acaso. Vocês não estão aqui por acaso, eu não entrei na vida de vocês por acaso, vocês não entraram na minha vida por acaso. E eu acredito que isso aqui ainda, a gente vai conseguir transformar isso em algo muito maior. E eu não falo maior de quantidade, eu falo maior de vidas, de impactos, de cura. Então, muito obrigada por cada uma de vocês que estão em plena quinta-feira até tarde, trabalhou o dia inteiro. Então, muito obrigada de verdade. Eu tô sem palavras, eu estou extremamente emocionada. E aí eu quero que você finalize trazendo tudo que você ouviu de hoje, de todas essas falas. Qual é a mensagem que fica? O que você acha que a gente precisa visualizar de diferente? Onde a gente tem que acolher mais? Onde a gente tem que sentir mais? Finaliza do jeito Adriana Fialho, que eu amo. Primeiro dizer que o acaso não existe. Que eu acredito muito que para tudo na vida há um propósito. E na verdade nós estamos sob a ação de um propósito maior. Pode ser que agora a gente não tenha noção exatamente de qual seja, de como seja, mas eu estou falando com vocês, sentindo o meu corpo todo arrepiado. Mas enfim,
agradecer a cada uma, a fala de cada uma, a presença. E o que eu posso dizer é que esse momento nosso aqui representa o que eu tenho trabalhado, que a gente internalize cada vez mais a diferença entre viver e existir. Existir é apenas ocupar espaço. Viver é a gente trocar afetos. Mas não esse afeto que a gente está acostumado a lidar. Afeto no sentido de eu me afetar por você e você se afetar comigo. Ou seja, a gente não pode conceber uma vida sem que eu não me importe com você. Sim. Sem que a tua história não me sensibilize de alguma forma. Então a gente precisa entender que a gente vive nesse elo e nós, mulheres, mais fortemente. Quando a gente fala desse adoecimento dessa região sexual, porque é a nossa região sexual, nós somos fruto dessa energia. A energia sexual foi ela que nos gerou. E a energia sexual, ela é uma energia que nos remete à criatividade. É a energia da criação. Esse adoecimento dessa região, seja qual for, a gente está falando aqui de endometriose, mas existem tantas outras, né, enfermidades e patologias, traz para nós, mulheres, muitas dores emocionais. E uma das dores que está muito por trás disso tudo é o medo. Quem nunca ouviu que quem tem cu tem medo? Por quê? Porque fisicamente, mecanicamente, quando a gente está com medo, o que é que a gente faz? Trai. Trava, contrai. Então, assim, o medo, ele é o oposto da esperança. Então, que a gente saia de hoje daqui com essa lição do que eu tenho medo ainda. Será que eu ainda tenho medo? Um bocado de coisa. Tem um monte de coisa. Então, isso ainda precisa ser visto. E eu queria finalizar puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha. Eu trabalho com as chamadas terapias de corpo, mente e alma. Então, a intenção não é que nenhuma de vocês pare o seu tratamento medicamentoso convencional, mas que possa também integrar esses outros processos terapêuticos, tendo em vista a nossa constituição integral, que nós não somos apenas o físico, sobretudo emocional, o psíquico, o mental, o espiritual. Então, por exemplo, vocês falaram muito da questão do sono, né? Ou muito ou nenhum, né? Da convivência com o estresse, com as dores. Então, essas terapias integrativas não convencionais, elas trazem a gente para esse lugar de mais acolhimento, de mais relaxamento, de mais integridade, de mais entendimento. E aí a gente costuma dizer que é como uma cebola que a gente vai descascando, vai retirando aquelas camadas mais superficiais até adentrar nas camadas mais profundas, porque ainda tem muita coisa guardada. Tem muita coisa ainda que não veio à tona. Por mais que você fale assim, eu já ressignifiquei, mas você ressignifica no campo do consciente. Lá no inconsciente, que é o nosso porão, tem muita coisinha guardada. Claro que tem coisa que não vale a pena a gente trazer à tona nem mexer. Mas é bom a gente também devagarzinho ir investigando, sobretudo no momento de crise, né? Então, que a gente saia com essa certeza de que estamos sob um propósito, estamos irmanadas, não estamos sós, mas que também estamos representando toda uma ancestralidade. Todas aquelas que vieram antes e sofreram essas dores. Porque mais de 90% das mulheres
já sofreram algum tipo de descompensação, de distúrbio nessa área sexual, né? Seja uma importunação, seja um abuso, seja uma violência, seja um pensamento de não se achar boa, de não se achar suficiente, de não se achar merecedora. Sim. E aí transforma tudo isso naquela coisa do eu tenho que ser forte, eu tenho que ser guerreira, eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar. Então são esses caminhos que a gente vai tomando para justamente não querer olhar para essas dores, né? Acolho com muita gratidão esse nosso momento e na esperança, em contraponto do medo, de que seja apenas o início de muitas outras coisas que vão vir. Ai, vamos dar um abraço? Nós todas. Venha um abraço grandão aqui. Muito obrigada, gente. Um abraço emanado, feminino. Obrigada. É demais.